E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan e nessa videoaula preparei aí 10 questões que já caiu na prova da ETEC, do vestibulinho da ETEC. Então são 10 questões aí de matemática, uma ou outra aí de química, para você se preparar para o vestibulinho e garantir aquela sua vaga, tá? Se você gostou aí do vídeo, se você gostar, deixa seu like, seu comentário e, por favor, compartilha com seus amigos aí e se inscreva. Inscreva-se no canal aí que é importante aí para o crescimento, tá bom? Tamo junto, um grande abraço e bons estudos aí. Muito bem, questão 8 aqui dessa prova da ETEC. A necessidade de medir é quase tão antiga quanto a de contar. Quando o homem começou a construir suas habitações e a desenvolver a agricultura, precisou criar meios de efetuar medições. Para isso, ele tomava a si próprio como referência. Foi assim que surgiram unidades de medidas tais como a polegada e o pé. Veja os seus valores correspondentes em centímetros. Então, uma polegada é igual a 2,54 centímetros. Um pé é igual a 30,48 centímetros. Então, vamos responder a questão 8. O perímetro de um triângulo é 79,6 centímetros. Dois de seus lados medem 25 centímetros e 16,5 centímetros. A medida do terceiro lado em polegadas é... Então, uma questão bem simples aqui. Vamos desenhar um triângulo. Então, veja, você tem aqui um triângulo. Um dos lados mede 25, o outro 16,5, tá? Queremos saber aí o terceiro lado. Então, nós vamos chamar aqui de x. Aqui nós temos 25 centímetros e aqui 16,5. Sabendo que o perímetro é igual à soma das medidas, né, dos três lados, então vamos medir então a soma de 25 mais 16,5 vai dar um total de 5, aqui nós temos 11, vai 1, 2, 3, 41. Então, se a soma dos três lados é 79,6, nós temos que x vale 79,6 menos 41,5. Portanto, x vale em centímetros, né? 6 tira 5 fica 1, vírgula embaixo de vírgula, 9 tira 1 fica 8, e 7 tira 4 fica 3. Então, nós temos 38 centímetros. Ele quer saber em polegadas. Então, em polegadas, cada polegada é 2,54 centímetros. Então, vamos dividir 38,1 por 2,54 para verificar quantas polegadas cabe em 38,1. Bom, duas casas decimais aqui, apenas uma aqui. Portanto, nós temos que colocar o zero, completar com o zero. E aí nós podemos ignorar a vírgula. Então, nós temos aqui, ó, 381 dividido por 254 vai dar uma vez apenas. 1 vezes 254 dá 254. Vamos calcular o resto. Então, sobra aqui, ó, 1 não dá para tirar 4, fica 11. 11 menos 4 fica 7. Aqui era 8, ficou 7. 7 menos 5, 2. Aqui, 3 tira 1, 1. E baixa o 0. Baixou o zerinho aqui, 1270. Dá quantas vezes o 254? Provavelmente 5 vezes, né? 5 vezes 4 dá 20, vai 2. 5 vezes 5, 25, com mais 2, 27, vai 2. 2 vezes 5, 10, com mais 2, 12. Portanto, não sobra nada. Então, nós temos 15 polegadas. Alternativa B. 15 polegadas. Ok? Vou fazer mais uma questão. Muito bem, questão 9. Durante um voo, o piloto informou aos passageiros: o avião está a uma altitude de 3.000 pés. Logo, naquele momento, a altitude desse avião em metros era... Então, para isso, vamos recordar aqui qual a equivalência, né, de pés para centímetros. Vejamos aqui, na questão anterior, nós tínhamos aqui
aqui. Um pé equivale a 30,48 centímetros. 30,48 centímetros. Portanto, nós temos aqui um pé equivale a 30,48 centímetros, tá? Transformando isso aqui em metros, nós temos a vírgula, né, para dividir por 100, para transformar centímetros em metros, nós dividimos por 100, pois 100 centímetros equivale a 1 metro. Então aqui nós temos, deslocar a vírgula 2 casas para frente, 0,3048 metros. Essa é a equivalência de um pé. Se o avião está a 3.000 pés, significa que ele está a quantos mil metros? Vamos ver aqui, ó. 3.000 vezes 0,3048. Então vejamos, abaixo os 3 zeros, 0, 0. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 4, 12, com mais 2, 4, vai 1. 3 vezes 0, 0, com mais 1, 1. 3 vezes 3, 9. Prontinho, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, vírgula. Então nós temos aqui 914,4 mil. Aliás, 914,4 metros. Está aqui a alternativa C. Beleza? Vou fazer mais uma questão. Muito bem, olha essa questão, a questão 10. Ó. Leia o texto a seguir. Tales, o grande matemático do século 6 a.C., foi também um próspero comerciante. Certa vez visitou o Egito em viagem de negócios. Nessa ocasião, ele assombrou o faraó e toda a corte egípcia medindo a sombra da pirâmide de Quéops, cuja base é um quadrado de 230 metros de lado. Para calcular a altura da pirâmide, Tales fincou verticalmente no solo uma estaca que ficou com a altura de 1 metro acima do solo. As medidas dos comprimentos da sombra da pirâmide e da sombra da estaca são, respectivamente, 255 e 2,5 metros. Com base nas informações do texto e nas figuras, é válido afirmar que a altura da pirâmide em metros é... Então, olha aí. Então, está aqui a altura da pirâmide, aqui está a largura da sombra, né? A largura da sombra da pirâmide. E aqui um outro, como posso dizer, a estaca, né? Que ele pôs aqui no solo com 1 metro de altura. Então, vamos desenhar aqui uma situação que é a seguinte, ó, na sombra aqui da pirâmide nós vamos adicionar essa metade da base da pirâmide, ó. Então o quadrado tem 230 metros de lado. Então isso daqui, essa medida aqui, nós vamos somar a sombra. Então metade, né, 115. Então nós temos que somar aqui 115 metros na sombra, tá? Então a sombra da estaca são respectivamente, ó, as medidas em comprimento da sombra da pirâmide e da sombra da estaca. Então a sombra da pirâmide é daqui para cá, ó. É a sombra da pirâmide, tá vendo? Então no caso aqui deu 255 metros, 255 metros. Portanto, a sombra total, né? Aqui, ó. Aqui a altura e aqui seria a sombra. Ok? Aqui nós temos a estaca, né? E aqui a sombra da estaca. Então, muito bem. Vamos fechar aqui esse triângulo. Aqui uma sombra, né? Vem até aqui. Outro vem até aqui. São paralelos. Esses dois raios, né, são paralelos. Muito bem, nós temos aqui o triângulo retângulo, outro triangulinho retângulo ali. Dois triângulos. Bom, essa medida aqui da sombra, então, vai ser 115 mais 255, tá? Porque é daqui do pé da pirâmide aqui embaixo, aqui, ó, até lá na frente, na ponta. Então, é 255 mais 115 vai dar 300 e... Deixa eu ver aqui. 10 vai 1, 370. Então, aqui é 370 metros. Aqui a sombra da estaca é 2,5. 2,5 metros. Já a altura é 1 metro.
Então, essa altura aqui é 1 metro. E nós precisamos saber a altura da pirâmide. Muito bem, vamos fazer continhas então. A altura da pirâmide está para a sua sombra, assim como a altura da estaca está para a sua sombra, 2,5. Multiplicando o cruzado, nós temos que H é igual a 370 vezes 1, que é 370, dividido por 2,5. Efetuando essa conta aí, essa divisão, né? Nós teremos aqui, ó, 370 dividido por 2,5. Perceba que aqui nós temos uma casa decimal e aqui não tem nenhuma. Então, para ignorar a vírgula, vamos multiplicar por 10. E agora sim podemos ignorar a vírgula. Olha só, 37 por 25, uma vez apenas. 1 vezes 25, 37. Aliás, 25, né? Para 37, sobra 1. 7 tira 5, fica 2. 3 tira 2, fica 12. Baixa o 0. 120 por 25 vai dar 4 vezes. 4 vezes 25 vai dar 100. 100 para 120, sobra 20. Baixa o 5. O 0, né? 200 por 25 vai dar 8. 8 vezes 25 dá 200. Para 200 não sobra nada. Prontinho, então 148 metros é a altura da pirâmide. 148 metros, alternativa C. Vamos fazer mais uma questão. Muito bem, olha aí mais uma questão. Questão 12. Uma papelaria comprou de uma importadora 320 lapiseiras, pagando R$ 480 pelo lote. O gerente da papelaria pretendia vender cada lapiseira por R$ 2,70, quando descobriu, antes de iniciar as vendas, que 20 delas estavam quebradas. Como as lapiseiras quebradas foram descartadas e o gerente pretende obter, com a venda de todas as lapiseiras em boas condições, a mesma arrecadação que teria com a venda completa do lote inicial, então cada lapiseira deve ser vendida por... Bom, muito bem, vamos lá. Então, nós tínhamos aí 480 lapiseiras, né? O lote são 320 lapiseiras. Então, vamos verificar aqui, ó, 320 vezes o preço da lapiseira, vamos chamar de X. Isso aí deu R$ 480, tá? Ele pretendia, então, vender aí cada lapiseira por R$ 2,70. Vamos verificar aqui, ó, o preço de compra. Ele comprou cada lapiseira por 480 dividido por 320, 480 por 320, nós temos aqui, ó, dá para dividir por, você pode cancelar aqui, cortar um zerinho aqui, dividir por 8 em cima, por 8 embaixo, ou por 16, né? Por 16 em cima vai dar 3, e embaixo dá 2 vezes. Então, aqui simplificando, né? Então, saiu por 1,50, né? 3 dividido por 2 dá 1,50 o preço da lapiseira, cada lapiseira. Bom, ele vai vender, então, por 2,70, não é isso? 2,70 cada lapiseira. Então, 2,70 vezes a quantidade de lapiseira, que era inicialmente 320, será igual a, vamos ver aqui, ó, 0, 0. Vamos baixar esses dois zeros aqui. 2 vezes 7, 14, vai 1. 3 vezes 7, 21, com mais 1, 22. Muito bem. Vamos baixar aqui novamente esses dois zeros aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Somando tudo aqui, nós temos, não esquece que tem vírgula aqui, ó. 0, 0, 4, 68. 1, 2, vírgula. Então, 864. R$864 é o que ele ia conseguir vender, né? O que ele ia conseguir lucrar aqui, R$864. Lógico que eu não calculei aqui, não descontei o preço de custo, tá? Aliás, eu calculei o preço de custo de cada lapiseira, mas acho que não precisaria. Agora vamos verificar aqui, ó, por quanto, né, ele tem que vender cada lapiseira. Então, ó, agora nós temos a quantidade de lapiseiras são 300, né? Porque 20 delas estavam com defeito e serão descartadas.
Então, nos resta aí 300. Então, 300 vezes quanto, vamos chamar de Y, né? Que é o novo preço, tem que dar 864. Então, nós teremos aqui que o Y, né? Isolando aqui, ó, o 300 está multiplicando, passa dividindo 864. Então, dividido por 300. Fazendo essa conta aqui do lado, no rascunho aqui, ó, 864 dividido por 300. Aqui vai dar 2 vezes, né? 2 vezes 300 dá 600. Aí sobra 4.264. Não dá para dividir, então 0, aqui, mais ou menos, aqui, ó, 26. 2.640 dividido por 3. Quanto que vai dar? 2.400 daria... por 3 dá 800, não é isso? Então, daria aqui 8 vezes 3, 300, daria 2.400. 8. Então, vamos colocar 9, né? 9 vezes... Vamos chutar aqui 9 vezes 3, 9, 27. Não, é 8 mesmo. Então, 8 vezes 300 daria, então, 2.400. É isso? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. Muito bem. Aqui sobra 0, 4, 2. 240. 240 não dá para dividir. 0. Agora sim, ó, 2.400 então vai dar 8 vezes. 2,88 é o preço de cada lapiseira para ele obter o mesmo, arrecadar aí o mesmo valor, né? 864. Alternativa A. Aliás, 2,88 está na B. Aqui, ó. Então, o que a gente fez aqui, ó? Inicialmente, eu calculei aqui o preço unitário, né, de custo de cada lapiseira, mas acabou que a gente não precisou usar essa informação. Então, o que a gente fez aqui? Calculou quanto ele lucraria, né, com as 320 lapiseiras, vendendo a 2,70. Depois, pegamos esse valor e calculamos para 300. Vendendo 300, ele tem que conseguir o mesmo valor, tá? R$ 864. E aí, chegamos no valor de venda de 2,88, beleza? Vamos fazer mais uma questão. Olha aí, mais uma questão, ó. Na bula de um determinado antibiótico consta a seguinte informação. Posologia: crianças, administrar de 20 mg a 50 mg por quilo por dia, via oral de 8 em 8 horas. Segundo a bula, para uma criança de 27 kg, a dose máxima desse antibiótico a ser administrada de 8 em 8 horas é em miligramas. Bom, então aqui já está em miligramas, né? Então vamos calcular. Então é 50 miligramas por quilograma por dia. Ok? Simplificando isso daí, nós temos 50 miligramas dividido por quilograma, que multiplica o inverso do dia aqui, ó. Então, 1 sobre o dia. O inverso dessa fração aqui, ó, para você transformar qualquer coisa em fração, divide por 1. Então, o inverso de dia é 1 sobre dia. Ok? Então, deu uma simplificada aqui agora. Muito bem, então temos que multiplicar isso daqui pela quantidade de quilos que a criança tem, né? Então, a criança tem 27 quilos. Então, nós teremos aqui, ó, 27 quilograma, que multiplica 50 miligramas, dividido, né, por quilograma, vezes, aqui podemos colocar aqui um dia, né? Um dia. Então, por dia. Depois temos que dividir por 3 isso daí, tá? Então, vamos colocar aqui 24 horas. 24 horas, nós temos que tomar esse negócio aqui de 8 em 8 horas. Então, vamos colocar aqui, ó, de 8 em 8 horas. Que a gente cancela aqui, é 1/3 da quantidade diária, tá? Aqui é para saber por 8, né? É 1/3 da quantidade diárias. Bom, muito bem. E só isso, né? Muito bem. Vamos ver quanto que dá isso aqui. Então, vamos cancelar as unidades, ó. Quilograma cancela com quilograma. Hora cancela com hora. Então, nós temos aqui, ó, dá para simplificar. 8 por 24 aqui dá para simplificar, fica 1/3. Então, nós teremos 1/3
ou seja, 27 que multiplica 50 miligramas, dividido por 3, né? Porque aqui, ó, simplifica esse com esse, divide por 3. E depois dá para simplificar de novo, 27 dividido por 3 dá 9. Então nós temos 9 vezes 50. 9 vezes 50 miligramas. Portanto, aí 450 miligramas a cada 8 horas. Tá? Alternativa B. 450 miligramas. Tá? Então essa foi a estratégia aí que eu usaria para fazer essa questão, tá? Para cancelar aqui as unidades. Lembrando que você poderia fazer o seguinte, calcular isso aqui, ó, por dia, né? Essa quantidade por dia e depois dividir por 3, também ia dar o mesmo resultado. Vou fazer mais uma questão aqui. Olha a questão 22. Por recomendação médica, Maria deve tomar algumas doses de um determinado antibiótico. Na figura, o gráfico representa a concentração do antibiótico, medidas em miligramas por litro de sangue, durante as 12 primeiras horas após Maria tomar a primeira dose do medicamento. Analisando o gráfico, pode-se concluir que, no período considerado, ou seja, nas 12 horas, 3 horas após a administração da primeira dose do antibiótico, ocorreu o menor valor da concentração. Não. O menor valor foi lá no finalzinho, tá vendo? Foi aqui embaixo. Ao final da segunda hora, a concentração do antibiótico no sangue de Maria foi maior que 5,5 miligramas. Então, vamos ver aqui, ó. A concentração, 3 horas, que 1, 2, 3 horas. Após 3 horas, estava 5,5 miligramas. Bom, pelo desenho aqui, parece que ainda não, né? Não está na metade, ó. 5,5 seria aqui na metade. Está um pouco menos, tá? Então, não é maior. É menor. Ao final da 7ª hora, a concentração de antibiótico no sangue de Maria é maior que 2 miligramas. Ao final da 7ª hora, não é menor que 2 miligramas. No intervalo entre 1 e 2 horas, a concentração do antibiótico aumentou? Sim, né? No intervalo de 1 a 2 horas, a concentração está aumentando. Portanto, só pode ser essa daqui mesmo. Alternativa D. Vamos ver a última aqui, ó. No intervalo entre 3 e 4 horas, a concentração de antibiótico no sangue de Maria aumentou. No intervalo entre 3 e 4, ó, tá diminuindo nesse pedaço aqui, ó. Bom, então é isso. Mais uma questão aí. Vou fazer mais uma, vai. Muito bem, mais uma questão aqui, questão 26. Na figura tem esse triângulo ABC, que está inscrito em uma semicircunferência de centro O. Se a medida do ângulo CAB é x graus, e a medida do ângulo ABC é 2/3 de x graus, então o valor de x é... Muito bem. Aqui existe uma propriedade envolvida aqui no triângulo inscrito, tá? Que todo triângulo inscrito numa circunferência que tem como um de seus lados o diâmetro, esse triângulo é, consequentemente, retângulo, tá? E aí já matou, né? Então aqui nós temos o triângulo retângulo, 90 graus, e ele diz o seguinte, que o ângulo CAB, cadê, ó? CAB, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui mede x. E o ângulo ABC, ou seja, esse ângulo aqui, vai medir 2/3 de x. 2/3 de x. E mais uma propriedade é o seguinte, a soma dos 3 ângulos internos de qualquer triângulo, pode ser retângulo ou não, vai dar 180 graus. Portanto, no triângulo retângulo nós temos um ângulo medindo 90 graus, mais x graus, que é esse daqui, né? Mais o terceiro ângulo, que é 2/3 de x. Portanto, isso aqui tem que dar 180 graus. Bom, o 90 passa para o outro lado, nós ficaremos aqui com 2/3 de x, mais x. 180 menos 90 vai dar 90 positivo, prontinho. Bom, 1 inteiro mais 2/3, quanto que dá? 1 inteiro mais 2/3, vamos tirar aqui o MMC, ó, entre 3 e 1, que é o 3, né? 3 por 1, né? Colocamos 1 aqui embaixo. Dá 3, 3 vezes x, 3x graus. Mais 3 por 3 dá 1, vezes 2, 2x graus. Portanto, nós temos aqui 90 graus. Bom, 3 mais 2 dá 5. Então, nós temos 5 vezes x graus, que é igual a 3 vezes 90, ou seja, 270 graus.
Portanto, o x é igual a 270 dividido por 5. 270 graus dividido por 5. Quanto que vai dar isso aqui? Bom, dividir por 5 é a mesma coisa que colocar um zero aqui, né? Dobrar, na verdade, a gente dobra e divide. Nós multiplicamos por 10 e dividimos pela metade. Quanto que deu isso aqui, então? 270. O dobro de 270. Vamos ver quanto que dá aqui. 27 mais 27 vai dar 54. Então, 54 graus, tá? Vamos só para verificar essa conta aqui, ó. 54 vezes 5. Quanto que dá? 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 5, 25, mais 2, 27. É isso aí, 54 graus, alternativa A. Tranquilo? Vamos fazer mais uma questão. Olha aí, questão 27. Na figura, o segmento AC, tá aqui o AC, e BD interceptam-se no ponto E. Além disso, as medidas dos ângulos DAE e BCE são iguais. Bom, DAE é esse aqui, ó. DAE. Então, esse ângulo aqui, vou chamar de θ, ele vai ser igual ao BCE. Cadê? BCE, igual a esse ângulo aqui, ó. Também é θ. Muito bem, os segmentos DE e EB, DE e EB são congruentes. Então, essa medida tem a mesma medida que essa. Esse lado tem a mesma medida. Muito bem. AE mede 13. Então, AE, 13. E AD mede 18. DE está aqui, mede 16. O que mais? EC mede 2x mais 1. 2x mais 1. E o BC mede 5y menos 2. Nessas condições, o valor de x mais y é... Muito bem, bacana essa questão aqui. Vamos verificar como é que é isso daqui, ó. Bom, se esses ângulos aqui, ó, opostos, alternos internos são congruentes, significa que DA é paralelo a BC, tá? Então, já vamos colocar aqui essa situação, ó. Nós temos aqui uma reta, né, paralela. Essa reta aqui, vamos chamar de reta R. Nós temos uma outra reta aqui, chamar de reta S. Elas são paralelas. E nessas retas aí nós temos os pontos. Aqui teremos o CB, né? Vamos desenhar aqui, ó. Ponto C e o ponto B. Aqui embaixo nós temos o DA. Ponto D e ponto A. Pronto. Só para ficar mais fácil visualizar, tá? Não precisa desenhar de novo. Então aqui nós temos esse segmento e eles se interceptam no ponto E. Tá aqui o ponto E. Muito bem. Por isso que o ângulo, né? O ângulo aqui, esse ângulo, né? Ele é congruente a esse. Ou melhor, é o ângulo que está do outro lado, né? Esse ângulo, muito bem, ele tem a mesma medida que esse. Por isso que eu concluí que esses lados aqui são paralelos, tá? O CB e o DA são paralelos. Muito bem. Aqui nós temos o teorema de Tales, ó. Retas paralelas cortadas por transversais determinam segmentos proporcionais entre si. Portanto, podemos montar razões, né? Então, por exemplo, ó, DE é 16 e o EB, cadê? EB não tem, né? EB não tem aqui, EB. Mas é 16 também, ó, porque aqui eles, lembra? Eles são congruentes. DE e EB são congruentes, então aqui também é 16. EB, 16. Bom, se interceptou aqui, ó, ao meio, informação importante, significa que esse segmento aqui também está dividido na metade, tá? Pelo teorema de Tales. Mas vamos chegar nessa conclusão de outra forma. Olha só, nós temos o CE, que essa parte ali de cima ali é 2x mais 1. E o que está faltando aqui? Nós temos aqui o AE. AE é 13 centímetros. O que mais? Está faltando aqui, deixa eu ver, aqui, CB. CB não sei se vai precisar, mas vamos lá. CB mede
5y menos 2. Pronto. Nós temos aí a todos os lados aí, ó. Vamos montar então as semelhanças, né? E perceba que a gente tem o DA também, né? Aqui, ó, DA também. Então DA é 18. Então já matou, ó. Daqui nós tiramos o y, porque esse segmento é igual a esse, tá? Esse segmento de cima é igual ao de baixo, porque elas estão se interceptando aqui, ó, ao meio, no meio, tá? Então esse está para esse, assim como esse está para esse. Então a razão aqui entre os segmentos é de 1 para 1. Percebe? Então se é de 1 para 1, esse aqui está para aquele. Então nós temos 2x mais 1 é igual a 13. Tá? Por quê? Porque você montaria assim, ó, 16 está para 16, assim como esse está para esse. Tá? Por isso que a razão é 1 para 1 entre os segmentos. E a outra equação que a gente monta aqui é o seguinte, que o 5y menos 2 é igual a 18. Então daqui nós vamos calcular o x. O 1 está positivo, passa para cá, fica negativo. Nós temos então que 2x é igual a 12. Portanto, o x é metade de 12, que é 6. X igual a 6. Da equação de baixo aqui nós temos o seguinte, ó, o 2 passa para cá, fica positivo. Nós temos que o 5y é igual a 18 mais 2, que é 20. Portanto, o y é igual a 20 sobre 5, que é 4. Logo, x mais y é igual a 6 mais 4, que é 10. Então, nós temos aqui, ó, alternativa B, 10. A soma de x mais y é igual a 10, beleza? Vou fazer mais uma questão aqui. Muito bem, mais uma questão aqui, uma questão de química. O magnésio sólido, quando queimado, libera uma intensa luminosidade semelhante à de uma solda elétrica. Em lâmpadas descartáveis de flash fotográfico, a luminosidade provém da reação de combustão do magnésio. Essa reação é expressa a seguir pela equação não balanceada em que x, y e z representam os menores coeficientes inteiros que possibilitam o balanceamento dessa equação. Nós temos aqui, ó, x, y e z, tá? Então nós temos aqui o seguinte, ó, um oxigênio tem dois átomos de oxigênio por molécula. Aqui nós temos, não sabemos quantos magnésios tem, mas sei que no final vai dar aqui, ó, MgO. Então, óxido de magnésio, MgO. Então aqui é o seguinte, aqui no final tem que ter 2, tá? Então logo o Z é 2, né? Porque é 2 oxigênio, então aqui só tem 1. Então é 2 vezes. Bom, se tem 2 aqui, é 2 vezes o magnésio, então aqui tem que ter 2 também. Então 2 e aqui nós temos 1 desse. A soma deles vai dar 5, alternativa E. Tá? Então balanceado aí com os menores coeficientes possíveis é o 2, 1 e 2. Beleza, meu? Então vamos fazer mais uma questão aí. Muito bem, mais uma questão aqui, ó, questão 3. Essa aqui é de 2015, vamos lá. Então nós temos aqui o seguinte, a situação, um artista pretende pintar uma tela que tem formato de um retângulo áureo, por considerá-lo mais agradável esteticamente dentre todos os retângulos. Ele sabe que um retângulo é áureo quando a razão entre os comprimentos de seus lados é 1,618 aproximadamente. Sendo assim, se a medida do maior lado da tela for de 40 centímetros, então a medida do menor lado será em centímetro aproximadamente. Então, a razão entre os comprimentos dos seus lados, que acontece? Como a razão aqui deu um valor maior que 1, significa que nessa razão nós temos o lado maior dividido pelo lado menor, tá? Exatamente, para uma razão dar um valor maior que a unidade, o numerador tem que ser maior que o denominador, tá? Então, aqui nós temos a representação da razão áurea, onde M maiúsculo representa o maior lado, ok? Então, o maior lado é 40 centímetros, então nós vamos substituir o M maiúsculo por 40 centímetros e queremos saber o menor lado, que eu chamei de M aqui, não sei por que chamei de M, 1,618. O M está dividindo, vai passar multiplicando, nós teremos então, trocando o M de posição com 1,618, nós temos que o M vai ser a razão entre 40 e 1,618, ou seja, é a divisão, né? 40 dividido por
1,618. 3 casas decimais, vamos igualar as casas decimais, 1, 2, 3 zerinhos aqui, ignoramos a vírgula agora. Então nós temos aqui, ó, 4.000 dividido por 1.618, acho que dá 2 vezes, né? 2 vezes 8 é 16, vai 1. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. E sobra quanto? Sobra aqui, deixa eu ver. 10 tira 6 fica 4, 9 tira 3 fica 6. E 9 tira 2 fica 7. E aqui 3 tira 3 fica 0. Baixo o 0 aqui. Então 7.640. Vejamos aqui, acho que dá 5 vezes. Vamos tentar. 5 vezes acho que é muito, hein? Vamos fazer só 4 vezes. Vamos lá, 4 vezes 8, 32. Vai 3. 4 vezes 1, 4, com mais 2, 7. 4 vezes 6, 24. Vai o 2. 4 vezes 1, 4, com mais 2, 6. Olha aí. Muito bem, sobrou quanto aqui? Sobrou 10 tira 2 fica 8. Aqui 13 tira 7 fica 6. Aqui emprestou, né? Emprestou aqui, ficou 5 tira 4 fica 1. 7 tira 6 fica 1. Então sobrou 1.168. Dá para dividir? Não dá. Então vírgula. 0. Agora sim nós temos aí, deixa eu ver, cabe bastante vezes aqui, ó. Aí você veja nas alternativas aqui que o único que começa com 24 é a B, né? Então já vamos assinalar a B logo, né? Então, vamos ver se 7 vezes 1.618 vai dar próximo disso daqui. Então 7 vezes 8, 56, vai o 5. 7 com mais 5, 12, vai o 1. 42 com 2, com 3, 4. 7 com 4 dá 11. Então 11.326. Aqui nós tínhamos 11.680. Então é isso aí. 7 vezes sobra uma merrequinha. Bom, vamos parar por aqui mesmo. A única alternativa que tem aqui, começa com 24, é a B mesmo, tá bom? Vamos fazer mais a última questão. Olha aí, questão 11. Então, questão 11 aí. Vamos ver aqui do que se trata. Em uma comunidade será implantada uma horta coletiva. Para preparar o solo, o técnico agrícola recomendou 400 gramas de... 400 gramas de calcário para cada metro quadrado de superfície dos canteiros. Sabendo que a horta terá 4 canteiros retangulares de dimensões 1 por 1,5, então a quantidade de calcário necessária para preparo desses canteiros será em quilogramas. Bom, muito bem, então nós temos aqui, ó, quantos canteiros? Sabendo que a horta terá 4 canteiros, olha aí, 4 canteiros, cada canteiro tem essa medida aqui, ó. Então vamos ver a área de cada canteiro. Então a área de cada canteiro é o seguinte, 1 vezes 1,0 vezes 1,5 metros. Então aqui 0, 5, 1, 1, 2, vírgula. Então nós temos 1,5 metro quadrado, 1,5 metros quadrados. Então são 4 canteiros, então nós temos 4 vezes a área de 1, ok? Vezes a quantidade de gramas por metro, tá? Por metro quadrado. Então nós temos 400. Então aí, esse produto aí vai nos dar aí a quantidade de quilogramas. Aliás, em gramas, né? Depois transformamos em quilogramas. Então 4 vezes 1,5 vai dar 6. Então nós temos 6 vezes 400. Ou seja, 2.400 gramas. Transformando em quilogramas, nós temos a massa de calcário, quantidade de calcário aí, divide por 1.000, 2,4 quilogramas. Alternativa E. Beleza, com isso encerramos aí essa videoaula. Foram aí 10 questões de matemática e química também.
da ETEC, beleza? Então, bons estudos aí para vocês, um abraço, não esquece de se inscrever no canal aí e deixar o like. Tamo junto, até a próxima.